esquenta o ferro, passa minha roupa, que eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudir, sacundar, sacudir, gondigondar. Nem vem que não tem, nem vem de escada, porque incêndio é no porão. Tira o tamanco, tem sinteco no chão. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudir, sacundar, sacudir, gondigondar. Nem vem numa casa de caboclo, já disseram um é pouco, dois é bom, três é demais. Nem vem, guarda teu lugar na fila, todo homem que vacila, a mulher passa pra trás. Nem vem numa casa de caboclo, já disseram um é pouco, dois é bom, três é demais. Nem vem, guarda teu lugar na fila, todo homem que vacila, a mulher passa pra trás. Nem vem que não tem. Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo nos estúdios da Cine TV Nordeste, iniciando mais um programa Tarja Branca. Eu sou a Adriana Barros e hoje vamos conversar sobre o medo que o avião, o medo que as pessoas têm de avião, quanto isso afeta. Esse medo pode afetar as pessoas. E aqui conosco a gente já começou a ouvir o Delê Wilson. Muito bem-vindo, Delê. Obrigado, Deus. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Você que veio trazer o seu EP, lançar o seu EP aqui conosco. Isso é. Muita alegria, viu? Muito obrigado pelo convite. Muito bom pra gente. Então, como o medo de avião pode afetar as pessoas? Conosco, Cleberson Galdino, médico psiquiatra, vai conversar conosco sobre esse tema. Boa noite, seja muito bem-vindo, Cleberson. Boa noite, Adriana, boa noite a todos. E para mim é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema dentro da saúde mental. Que coisa boa. E também o Rafael Barros. O Rafael é piloto comercial e ele é especialista em psicologia aeronáutica e também trabalha com a Voe Consult, que ele vai já falar para a gente o que é a Voe Consult, essa empresa que vai ajudar muita gente a perder o medo. Boa noite, Rafael Barros. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. A gratidão é nossa de você estar conosco. Então é isso, internauta, olha, chama teus amigos, quem tem medo de avião, começa a fazer tuas perguntas aqui para os nossos especialistas responderem as tuas dúvidas. Olha, quando a gente resolveu trabalhar sobre esse tema, é porque a gente sabe que existe aquele medo normal, aquele medo que sinaliza quando as coisas estão bem, quando as coisas não estão. Mas o que a gente quer falar hoje é quando esse medo exerce prejuízos na nossa vida. Então, sempre que existem prejuízos, nós devemos ficar atentos para que a gente possa transformar esses prejuízos. E eu já quero começar perguntando ao Cleberson. Cleberson, como é que a gente consegue distinguir a ansiedade normal do medo, do pânico? Como é que a gente consegue, o nosso internauta, quando sente medo de avião, será que é só um medo porque ele não conhece muito a estrutura do avião, porque ele nunca viajou, tem pessoas que nunca viajaram? Ou é diferente de quando a pessoa tem pânico? Quando a pessoa tem pânico de voar, pânico de avião, de ambientes fechados, ela consegue enfrentar isso? Explica para o nosso internauta. Ótima pergunta, na verdade várias, né? Muitas. Eu acho importante iniciar a gente falando um pouco sobre a diferença entre medo e fobia, né? O medo, ele se refere a uma emoção que, em princípio, é uma emoção normal de todos nós e tem sua função, né? O medo funciona para sinalizar que estamos diante de uma possível ameaça à nossa integridade, né? A fobia
ela seria um medo que assume uma proporção intensa e passa não a funcionar como algo que preserva a vida, mas a cercear a liberdade, né? Então, uma pessoa com fobia, vamos dizer, de avião, que é o grande tema daqui, é o medo, a fobia de avião, enfim. Uma pessoa com fobia de avião, ela passa a evitar a todo custo se expor ao voo, né? Pode ser o caso da pessoa perder oportunidades de promoção no trabalho para não ter que voar. Pode ser o caso da pessoa perder eventos familiares que para ela seriam importantíssimos, mas que ela não se sente capaz de ir viajar para participar desse evento familiar, porque teria de enfrentar esse medo de avião. Então, nesse ponto em que o medo passa a limitar, a construir barreiras, a impedir a liberdade de você realizar as suas vontades, ir para situações que você acha valorosas, importantes. Então, esse é um ponto crítico que sinaliza uma possibilidade de haver algum transtorno psiquiátrico em curso, né? E é um tanto por aí. Cleberson, uma pergunta que as pessoas de vez em quando me falam. É possível a gente saber onde começou aquele medo? Existe essa possibilidade? Pronto, pois é. É algo também bem complexo. Muitas vezes não dá para a gente identificar uma causa linear, não é? Foi causado por isso. Mesmo olhando com detalhe a história de vida de cada um, muito dificilmente vai se encontrar uma causa linear, né? Em geral, o medo é um comportamento que é construído ao longo da vida, né? O medo de tal ou qual coisa, né? E a forma como a gente vivencia as emoções de um modo geral. São vivências, são comportamentos construídos ao longo da vida e, portanto, são influenciados por inúmeras coisas, pelos eventos que vão acontecendo na nossa vida, a forma como nós lidamos com os eventos que vão acontecendo, né? Um pouco da nossa tendência biológica herdada na genética de responder de tal ou qual forma diante das situações, né? Então, é um somatório de questões. As interações precoces, familiares, o modo como essas relações se desenvolveram, a personalidade que vai sendo construída. Então, é como se fosse uma salada de letrinhas, né, em que vários elementos interagem de um modo complexo para determinar como será o nosso comportamento emocional. Excelente. Já convidando o Rafael Barros. Rafael, primeiro conta para a gente o que é a Voe Consulta. Explica para a gente como é essa consultoria, o que é que ela faz para o nosso internauta. Bom, a Voe Consult, nós somos uma das 52 empresas no Brasil credenciadas pela ANAC para atuar em um setor específico, que é a saúde física e emocional dos tripulantes do Brasil. E eu caracterizo o tripulante como piloto, comissário de bordo, etc. Então, a gente tem esse trabalho diretamente com as companhias aéreas e com o pessoal da aviação civil de forma geral. E de mais ou menos 3 anos para cá, nós resolvemos entrar para atuar com essas pessoas que sofrem de aerofobia e temos desenvolvido esse trabalho e tem tido resultados satisfatórios. Fantástico. E assim, quais são os prejuízos que uma pessoa pode ter, tanto no seu âmbito profissional, quanto na sua vida pessoal, quando ela sofre de aerofobia, Rafael? O que eu tenho notado é assim, atualmente nós vivemos em uma era onde a produtividade ela é muito discutida. Então, as pessoas gerenciam o tempo que elas têm, as 24 horas, visando produtividade e resultado. Pessoas como executivo, professores, médicos, enfim, qualquer profissional, ele fica limitado geograficamente quando ele não pode se deslocar. Então, eu tenho visto pessoas, às vezes, optando por viagens de ônibus, o que, diga-se de passagem, é mais perigoso, estatisticamente falando, e isso elas perdem tempo e por aí vai. Do ponto de vista pessoal, existem pessoas que viajam só, e é legal isso. Porém, viagens normalmente acontece com marido ou mulher, familiares e amigos. E o aerofóbico, a pessoa que tem esse medo patológico de voar, ele fica se sentindo frustrado. Muitas vezes acaba, só o fato de tocar no assunto já gera uma angústia na pessoa. Apesar do nosso trabalho ele não ter uma característica terapêutica, nós não fazemos terapia nem coach, não é essa a finalidade do trabalho, mas tem pessoas que só de passar na frente de aeroportos, elas já se sentem. Então, eu poderia destacar esses 2 prejuízos. Uma coisa que eu percebo é que quando a gente fala sobre medo, a própria terapia cognitiva comportamental, ela diz
que a gente precisa trabalhar em cima do processo de dessensibilização, que seria o movimento do enfrentamento. Claro que o enfrentamento, preparando a pessoa para esse enfrentamento. E aí me veio o pensamento, os simuladores ajudam nesse enfrentamento, Rafael? O simulador, ele é uma importante ferramenta, não só para o aerofóbico, mas também para o profissional. Os pilotos e comissários também, dependendo, fazem sessões periódicas de simulador com essa finalidade. Está preparado para situações de emergência, por isso que a atividade aeronáutica é tão segura, porque é muito difícil um tripulante ser pego de surpresa. Normalmente os pilotos, até por lei, eles devem estar preparados para situações de emergência, eles são formados para isto. E no caso do passageiro, do aerofóbico, que utiliza essa ferramenta como forma, digamos, terapêutica, de tratamento, ela é preponderante na superação do medo, porque, citando como exemplo, a gente às vezes faz lá, desliga o motor do avião, aí o passageiro vê que o avião não despenca do ar, como muitos. Existe nesse mundo aeronáutico muitos mitos, né? Um deles eu acabei de falar, que se desligar o motor o avião cai, ou que um raio é capaz de quebrar o avião no meio, que uma turbulência é capaz de desestruturar a estrutura do avião. Então, no simulador é possível vivenciar essas situações e ele constatar que nada acontece. Fantástico. Existe tratamento, Cleberson, para quem tem fobia? Existe medicamento? Um paciente que chega com fobia de avião, ele pode também ser tratado psicoterapeuticamente e também do ponto de vista medicamentoso? Perfeito. Um primeiro ponto que a gente avalia quando recebe um paciente com essa demanda de medo excessivo, de fobia, vamos pegar de avião, é avaliá-lo de uma forma ampla, né? Muitas vezes essa fobia de avião existe nessa vida da pessoa, mas há outros processos psicopatológicos em curso, de modo que, numa situação como essa, você tratando apenas a fobia, a pessoa talvez até consiga pegar os voos, mas vai continuar limitada intensamente em outras áreas da vida, né? Então, o primeiro passo é avaliar minuciosamente a pessoa, identificar realmente quais são os problemas psicopatológicos existentes para poder direcionar um tratamento, né? Vamos supor, uma vez constatado, identificado, haver essa fobia de avião, e principalmente sendo esse o único processo psicopatológico em curso, então se apresenta uma série de tratamentos que são potencialmente eficazes, sobretudo na linha das psicoterapias, né? Terapia cognitivo-comportamental, que inclui alguns procedimentos bem efetivos, como dessensibilização sistemática. Atualmente, o recurso de terapia de exposição à realidade virtual, que é um pouco que é feito também aqui pelo colega, funciona como um excelente tratamento para a superação de fobias, né? Permite que a pessoa entre em contato com essa vivência emocional desagradável, né, diante desse estímulo simulado do voo, e que permita ao organismo ir se habituando a esse desconforto, né? Em outras palavras, facilita esse processo de superação do medo e da fobia. Hoje, quando nós estávamos divulgando o tema, divulgando a arte, então muita gente entrou em contato. E aí eu percebi que os medos se misturavam, porque as pessoas falavam de medo de avião, as pessoas falavam de medo de lugares fechados, falavam de medos de elevador. Esses medos se misturam? Perfeito. Isso é uma coisa que a gente encontra muito na prática clínica. Sim. Muitas vezes, quando a gente recebe uma pessoa com essa demanda de medo, vamos dizer, de avião, e nós analisamos, avaliamos acuradamente, identificamos que há outros processos envolvidos. E, entre eles, pode ser isso. Na verdade, antes propriamente do medo de avião, tal pessoa pode ter uma fobia de lugares fechados, né? E não é só na situação de avião em que ela sente o coração rápido, uma sensação de sufocamento, uma apreensão, um medo intenso. Em outros locais fechados também, ela evita ir de elevador, evita ficar numa sala com todas as portas e janelas fechadas, né? Então, nesse caso dessa pessoa, há algo maior do que a fobia de avião, né? E há várias outras situações em que há algo maior, né? Por exemplo, uma pessoa pode viver esse medo de avião e, no entanto, ela já tem uma tendência de, digamos, pensar sempre no pior, de pensamentos catastróficos, né? Eu não vou viajar, e se tiver uma turbulência, e se o piloto
cochilar, que a gente sabe que é outro mito, né? E, enfim, se o avião cair agora, e já pensa, vai fazendo um encadeamento de preocupações, pensando no pior, né? Então, a pessoa pode ter esse receio de viajar por essa tendência de pensar sempre no pior. Só que em outras áreas da vida dela, ela já demonstra essa tendência de pensar sempre no pior, né? Essa distinção e caracterização é importantíssima para nós que estamos atendendo essa pessoa, né? Nós da saúde mental, psiquiatras, psicólogos, né? Para poder direcionar o tratamento, que vai ser diferente, com suas peculiaridades para cada uma dessas situações. Para cada paciente um protocolo. E só um complemento, esse diagnóstico prévio, ele é muito importante para evitar justamente a frustração. Eu tenho recebido lá pessoas que chegam com prejuízos até financeiros por conta da alimentação que causa a elas, e cria-se uma expectativa, independente da aerofobia, mas qualquer tipo de fobia. Se ela não tem o autoconhecimento suficiente de como ela vai, qual o tratamento vai ser mais assertivo para ela, acaba que pode gerar uma frustração para a pessoa, para o profissional também que está atendendo, né? Então, esse diagnóstico prévio, essa anamnese, como a área médica fala, é muito importante para o sucesso do trabalho. Ô, Rafael, e é possível também, uma coisa que a gente sempre fala, comenta, é esse medo da turbulência. O que é essa tal turbulência? E é possível que as pessoas, mesmo que não tenham fobia, quando o avião começa a entrar em turbulência, elas sintam esse medo? Eu vou responder a sua pergunta, mas antes eu queria dizer o seguinte: a atividade aeronáutica, o avião, ele foi feito para ser simples. Apesar de parecer complexo, apesar de parecer difícil pilotar um avião, tudo aquilo, a tecnologia embarcada, ela é feita para reduzir a carga de trabalho. Ou seja, para ser fácil. O piloto ele tem que ter tempo livre, o piloto e os tripulantes em forma geral, para tomar decisão. Então a máquina, ela faz tudo só, né? Então, assim, nesse sentido, turbulência, pouso, decolagem, é como se você estivesse andando de carro e você passou num buraco, vai balançar. No ar, o vento causa, as oscilações de vento causam esse balanço, né? O que acontece é, como ele citou um termo que a gente também vê muito, é o pensamento catastrófico. Ele acha que aquela turbulência é capaz de derrubar o avião, que ele vai despencar, né? Ele sai do zero para esse pensamento em frações de segundos. E até com sensação física, similares ao do infarto, inclusive. Então, isso acaba confundindo, inclusive, com quadros de infarto. A gente escuta muito os comissários de bordo que fazem o atendimento, até estão autorizados por regulamentação internacional para fazer um pré-atendimento, digamos, em casos como esse, e o passageiro está ali apresentando sintomas clássicos do infarto. Sudorese, palpitação, o braço, dor irradiando pelo braço, e náusea. Então, quer dizer, ele precisa de um tempo para ver que aquilo ali não passa de um pico de ansiedade. Então, voltando para a sua pergunta, não só a turbulência, como o raio, como o pouso, a decolagem, são situações simples e que não precisa dessa mistificação demasiada. Então é isso aí, internauta. Bora lá, bora perder esse medo, porque turbulência nada mais é do que os buracos que tem na estrada, tem no céu, não é isso, Rafael? Em outras palavras. Delê, me diga uma coisa, quem é aí que tem medo de avião? Quem tem medo de voar? Eu. Você tem, Delê? Eu tenho muito medo de altura e até ultimamente tenho me comportado decentemente no avião, sabe? Que coisa boa. Mas falando do que vocês falaram agora, assim, com relação a perder oportunidades, né? Às vezes eu perco oportunidades incríveis, assim, paisagens, de salto de paraquedas, porque eu nem... A última vez que eu fui no Rio, eu não consegui nem subir no Cristo. Fui até quase lá, e quando chegou na hora, estava um pouco chuvoso, eu disse, não dá. Mas que besteira que esse cara... Não vou insistir. Eu não fui. E assim, agora, quando vocês falaram nesse assunto de perder oportunidades, eu me identifiquei totalmente. Começou a fazer sentido para você. Porque, assim, realmente, às vezes eu eu gostaria mesmo de pular de paraquedas, de ter essa experiência. Mas isso é impossível para mim. Eu jamais faria uma coisa dessa. Eu não diria essa palavra impossível, não. Pois é. Vamos fazer um tratamento aí para perder esse medo. Você pode apresentar seus músicos? Sim, agora. Aqui na guitarra, Rogério Martins. Na bateria, professor de música, Rostan Júnior. Ali atrás, Felipe Mendes, no baixo. E aqui, no teclado, Fabrício Belo. Que bom. Sejam todos bem-vindos. Podemos ir de música? Vamos embora. De música.
Hoje, essa mulher saiu da cama pro beliche. Ontem dormiu em cima de tudo que eu disse e acordou dentro de um forró. Mas deu, ó pra ir, compadre, tu já vis. Maria agora anda cheia de tolice, mas pia só. Um dia desse já foi ela quem me diz pra eu parar com essa minha matutice, que isso era o moderno amor. Sim, isso nem a gota desse rio. Ela só quer ser a Madonna do Brasil, Marilyn Monroe. Soubesse, seu Zé da Bica já ganhou na loteria. Por tanto tempo que eu joguei, tanto investia, doido eu gastei que só. Se vê, acabar sortudo como esse eu não seria, que numa única jogada ganharia, e eu joguei que só. Mas ó pra ir, seu Zé da Bica além de ser um cabá de sorte, no palhoção dançou baião, chachá de shot, até lambada ele ensaiou. Pegou Maria pelo braço num estilo arretado, se entranharam no meio da multidão. No ralabucho deram bem mundo de giro, foi quando levei um tiro no pensamento que acendeu o lampião. Maria, eu pensei no que tu disse, tô pra lá de arrependido de tamanha babaquice. Uma dona forrozeira, eu tô rezando a todo santo pra você voltar pra mim. Eu vou deixar dessa leseira, esse ciúme pro modo que nós se ama e o bonito é confiar. Do mesmo jeito que eu tenho meu futebol, tu tem teu forró modó pra gente se parear. Maria, eu pensei no que tu disse, tô pra lá de arrependido de tamanha babaquice. Ô Madonna forrozeira, eu tô rezando a todo santo pra você voltar pra mim. Eu vou deixar dessa leseira, esse ciúme pro modo que nós se ama e o bonito é confiar. Do mesmo jeito que eu tenho meu futebol, tu tem teu forró modó pra gente se parear. Volta Maria, volta Maria. Volta ao segundo bloco, programa Tarja Branca. Hoje conversando sobre como o medo de avião afeta as pessoas. Conosco o médico psiquiatra Cleberson Galdino, o piloto comercial especialista em psicologia e da empresa Voe Consult, Rafael Barros, e o Dele Wilson trazendo o seu EP, lançando aqui a sua música que a gente acabou de ouvir mais uma vez. Quero dar boa noite aos nossos internautas. Um beijo, chinelo rasgado, você aqui conosco. Está nos esperando, olha só, esperando a gente, viu, Marise? Vamos lá. Ícaro Felipe, boa noite. Jeane Barros, boa noite. Marquinhos diz que é a primeira vez que ele está por aqui. Seja bem-vindo, Marquinhos. O Sebastião é da Argentina. Um beijo para você, Sebastião. Gildo Caldas, Gildo Carício Caldas, dizendo que o programa, o tema está sendo muito bom. Boa noite, Gildo. Aline Andrade, tema muito interessante. Tem uma pergunta da Aline lá embaixo. Patrícia Barreto, boa noite. Patrícia Farias. Joneguinha, o Guinho, boa noite, o Guinho toda terça-feira, sempre aqui conosco, nos prestigiando, tá falando que o tema tá muito bom. Olha só quanta gente, o Sandro, o Kiko, beijo para você, Kiko. O Kiko manda um beijo pra gente. Jeane Santos, olha só, um beijo para você, Jeane. Quanta gente, Luiz Carlos, Aldenise, Emanuel, um beijo, Emanuel Barros. Ailton César tem uma pergunta aqui. Olha só, vamos aqui às perguntas.
Tem aqui a pergunta da Aline. A Aline pergunta o seguinte: pessoas que viajam com mais frequência têm menos medo com o passar do tempo? Ok, uma boa pergunta. Na verdade, a tendência é essa. Ao passo em que você se expõe de uma forma especialmente gradual àquela situação eliciadora de medo, a tendência é que você vá conseguindo superar com o passar do tempo. Quem faz isso com frequência acaba vivendo essa situação mais vezes, né, e se acostumando mais facilmente com a sensação do medo, que é natural, inclusive em quem pilota avião, enfim, o colega pode me confirmar de forma melhor, né, mas imagino que até essas pessoas, em algumas situações, sentem um pouco de medo, mas, como eles são treinados, esse medo não é paralisante, é apenas uma expressão humana que todos nós sentimos, né? Mas eles sentem um pouco de medo, mas continua em suas funções plenamente, né? Então, é importante a gente também lembrar disso. O medo é uma reação normal, né? E, em sua normalidade, ele tende a ser curta duração, em situações bem específicas, não comprometendo o desempenho, né, as habilidades da pessoa. E até saudável, né? Saudável. Nós só estamos aqui hoje por causa do medo de nossos antepassados ao longo da história. Só um complemento à pergunta da Aline, que é interessante dizer, é que assim, o medo que o passageiro relata a bordo da aeronaves é o medo de barulho estranho. Ou o medo que o flap, que é um dispositivo que desce na asa do trem de pouso, e outros barulhos, vamos dizer assim, que acontecem. E o passageiro frequente, ele está mais habituado a esses sons. Então, isso aí é algo que vem para somar, né? Então, só para complementar, porque é um ponto aí bem interessante, e as pessoas sempre trazem isso, essa questão, mas aquele barulho quer dizer que está quebrando alguma coisa, e a pessoa que está repetidas vezes aí viajando, ela já se acostumou, já sabe que aquilo ali faz parte do normal. Bem interessante isso que Rafael citou. A situação de voo, ela é bastante complexa, de modo que uma pessoa pode sentir medo de avião muito a partir dos sons do avião, outra a partir da sensação sentida no corpo, na decolagem, no movimento, outra a partir da sensação claustrofóbica de estar ali num ambiente fechado, outra porque vê que está em uma altura grande, né? Outra porque está em contato com muitas pessoas ali, pessoas bem juntas, né? Então, é uma situação complexa, em que acontecem vários estímulos ali, que normalmente não motivam o medo, mas que em algumas pessoas, um ou outro desses estímulos que compõem o ambiente de voo, pode eliciar um medo intenso, e aí é uma situação clínica que merece um diagnóstico, um tratamento, um olhar. Pode despertar vários gatilhos, não é? Cada situação dessa pode despertar um gatilho diferente. E é interessante que vocês estavam falando que essa pergunta de Aline mostra que o desensibilizar que a gente falava e o enfrentamento realmente vai ajudar, porque o medo está muito relacionado ao desconhecido, aquilo que a gente não conhece. Você começa na fantasia, onde vem as distorções cognitivas, onde vem um pensamento catastrófico, e aí nesse processo você começa a pensar, o pensamento, a gente está sempre falando aqui, ele vai gerar uma emoção. E nessa emoção o ser humano vai se comportar. E essa emoção, quando vivenciada, vai trazer uma série de reações fisiológicas que, se ele não souber lidar, se ele não conhecer o organismo dele, ele vai ficar muito mais vulnerável a esse medo. Seria isso? Perfeitamente, né? E conhecer o organismo, as próprias emoções, não é uma lei para todos, né? É difícil. A parte emocional é difícil. Nós entendermos as nossas próprias emoções muitas vezes, né? E aí é que pode entrar o profissional, né? Um outro ponto bem interessante que chamou minha atenção, que você falou, é o enfrentar o desconhecido, né? Em muitas situações, o que está por trás, o que está envolto nesse medo de avião é enfrentar o desconhecido, né? Ou enfrentar uma situação em que você não tem controle sobre o andamento dela, né? Você está ali e numa situação em que você precisa aceitar que há outra pessoa que está controlando aquele espaço ali. Né? Que é o Rafael. Né, Rafael? E algumas vezes sim, a maior parte não, né? Mas os colegas da aviação comercial, o piloto em geral, ele é muito bem preparado. O piloto, na verdade, a formação aeronáutica, ela é feita para preparar o profissional para situações de emergência, né? Então, por essa razão, é uma das razões que o passageiro deve confiar naquele tripulante, mesmo sem o ver. Então, é uma outra questão que o pessoal traz, mas eu não estou vendo a pessoa. Mas se ela está naquela posição,
ela passou, e talvez a gente converse um pouco sobre a formação aeronáutica aqui. A formação ela é bem extenuante e ela segue padrões internacionais. Então, o piloto, tanto o piloto, o comissário, como todo o pessoal que envolve a aviação civil, imagine um teatro. Então, está lá o avião como ator principal. Por trás daquilo ali, para aquele voo acontecer, uma série de processos tem que acontecer em sincronia, em sintonia. E o passageiro, quando ele começa a tomar conhecimento, então, como eu estava conversando com o Cleberson, para um voo acontecer, às vezes aquele voo que você está vendo, aquele avião que está parado, aquele voo está programado há quase um mês de antecedência. Então, essa programação prévia, esse espaço confortável permite com que tudo funcione bem na hora da decolagem, né? Existem as exceções, mas são pontos fora da curva. Fantástico. Tem uma outra pergunta aqui. Cadê? Deixa eu achar que eu tinha visto. Ailton. Ailton César diz assim: boa noite, professora, foi meu aluno. Um beijo para você, Ailton. E a fobia de altura tem relação com o medo de voar? Ok, pode ser um processo psicopatológico que está acontecendo nessa pessoa que relata o medo de voar. Na verdade, ela pode não ter medo apenas de voar, apenas de avião, né, e sentir esse medo e essa motivação de evitar outras situações que envolvem altura, né, como prédios, enfim, morar em um apartamento alto, né, então ela passa a evitar outras situações, não apenas o voo, né, e aí já sinaliza que há algo além dessa fobia de avião, que no caso é esse medo de altura, essa acrofobia, ok? E aí a gente dá a dica, né, que quem tem fobia, que trate. Porque como limita a vida do ser humano? Como você realmente paralisa a sua vida? E tem aqui outros recadinhos, olha só. A Aldenise disse que adora viajar de avião. A Glamour Eventos, através da Jeane, parabeniza o programa. Roberto Barros, parabeniza o comandante Rafael Barros, olha só que coisa boa. Eleonora Barros também está conosco. Lucas Tavares está parabenizando também o Dr. Cleberson Galdino. Fabiana Gris está assistindo. O Marquinhos faz a seguinte pergunta, Marquinhos do Amar. Assim como existe a cronicidade no que diz respeito às doenças do corpo, assim como as emoções, não acredito que alguém tenha fobia de altura, que alguém que tenha fobia de altura seja curado. É possível curar essa fobia, Cleberson? Ok, é sim. Né? De uma forma geral, é sim. Na verdade, a gente vê casos, né, de enfrentamento. Na prática, a gente vivencia isso no consultório. Isso. Né? Esse processo de superação, vamos colocar entre aspas, de cura, né? De retorno à vida. Isso. A gente vivencia isso. Hoje existem uma série de intervenções que são bem eficazes, né? Como eu havia assinalado antes, tudo vai depender de cada caso, né? Cada pessoa é uma pessoa única e tem suas dificuldades, assim como tem suas capacidades e suas qualidades, as coisas que já sabe fazer bem, né? Então, numa avaliação acurada, tudo isso é visto e o tratamento é direcionado. O medo e a fobia são, em uma perspectiva, são questões aprendidas, de alguma forma. Isso, verdade. Né? Então, como algo aprendido, que pode ter algum componente de uma tendência àquilo, mas que foi aprendido ao longo da vida. Pode ser também desaprendido na forma de um enfrentamento, na forma do aprendizado de novas alternativas, de novas habilidades. Às vezes, quando há, a depender da situação clínica, pode se beneficiar em conjunto com terapia, de algum medicamento também para auxiliar. Então, há diversas opções, né, de tratamento que podem ajudar as pessoas a retomarem sua vida. E se tratando de saúde, de questões emocionais, a gente realmente não usa essa palavra cura, mas a gente usa o manejo. A pessoa aprende a manejar com as suas ansiedades, aprende a manejar o seu medo, aprende nesse processo de autoconhecimento se fortalecer. Então, Marquinhos, é possível, vamos tentar mais. Jeane pergunta, até que ponto as medicações ansiolíticas podem ajudar? Ok. Também depende de cada caso específico. Tem muita gente que bota um remedinho sublingual. Eu escutei isso o dia todo no meu grupo. Vale a pena botar esse remedinho sem orientação médica? Vale não, gente. O Cleberson vai explicar. Pois é, os medicamentos eles têm várias peculiaridades e se adequam de forma melhor ou não, a depender de cada caso, né? Tudo parte de uma avaliação acurada de cada situação. Mas que os medicamentos hoje existentes têm vários benefícios, têm várias indicações, enfim, porém também tem várias características que precisam ser pesadas e avaliadas
só pelo profissional mesmo, para poder identificar se vale a pena o uso de medicamento, qual medicamento valeria mais a pena, o que esperar com o uso desse medicamento, né? Até para que se torne claro o que nós devemos esperar com isso, né? Há certas características que a terapia vai ser mais eficiente. Por exemplo, no própria fobia específica de avião, quando não há outro processo psicopatológico por trás, o tratamento padrão ouro são intervenções psicoterápicas, né? O medicamento, ele, a depender do caso, ainda pode auxiliar. Em outras situações, ele até está fora do esquema terapêutico, né? Então, depende muito de cada situação. Cada caso. Rafael, já teve assim alguma curiosidade que você vivenciou lá em cima, lá no alto, o avião já partindo, alguém já quis descer? Já aconteceu essas curiosidades em voo? Eu atualmente voo na aviação executiva, então normalmente as pessoas que estão na bordo são os donos do avião. Sei. Então normalmente eles não descem, né? E por serem passageiros frequentes, eles acabam não tendo medo e se habituam facilmente. Agora, colegas que atuam na aviação comercial, que é a aviação ATAM, a Gol e as empresas aéreas, como eu disse, os comissários principalmente, eles estão muito habituados a lidar com situações de passageiro em pânico, e muitas vezes eles acham que eles estão infartando, e aí sim é necessário o avião fazer pouso, um pouso de emergência. Algo muito importante na superação de qualquer fobia é o conhecimento. Então, a confiança e a ansiedade, elas são antagônicos. Então, quanto mais ansioso, menos confiante. Quanto mais confiante, menos ansioso. E no caso específico do medo de voar, existe uma questão técnica envolvida. Quando o passageiro ele passa a conhecer o que acontece, ele ganha confiança. É similar ao que acontece com o aluno de escola de aviação. O aluno, quando ele chega zerado, como a gente chama. E ele também tem medo. Ele decola com o instrutor de voo e o avião faz curvas, ele está com medo, é normal. O que é que faz com que esse aluno saia comandante? O conhecimento. Quando ele começa a manobrar o avião, a desligar o motor em voo, a fazer curvas, a fazer uma série de manobras que são estipuladas pelos órgãos, ele começa a ver, quer dizer, então o ganho de confiança ele acontece aí. Se você está confiante e não está ansioso, atua quase que como um ansiolítico a bordo. E no sentido de limitação psicológica, eu acredito, apesar de não ser terapeuta, mas eu acho que é muito importante para a pessoa que utiliza, mas eu não acredito que a pessoa queira utilizar para sempre. Ela sempre quer se livrar. Faz sentido. Olha só, tem mais aqui pessoas. Vamos lá ver a Patrícia Farias, a Miriam Carneiro, boa noite. O José Adilson, boa noite. Muito interessante esse assunto abordado, pois o medo é constante em todos. O Rodene, nunca viajei de avião, mas tenho medo. Qual a dica para perder esse medo para quem nunca subiu a bordo de um avião? Ele é de Boa Viagem, um beijo para você, um beijo para todo mundo que está em Boa Viagem. Qual é a dica que a gente dá para que ele possa enfrentar, para que ele possa fazer uma viagem de avião, gente? Eu diria que é um trabalho em conjunto, né? Um trabalho com abordagem psicoterápica, que ela é de suma importância. Eu tenho observado algumas pessoas, assim como o Cleberson disse, mas, por exemplo, eu já notei em pessoas, por exemplo, após o atentado do 11 de setembro, Sim. Então, sobretudo, além da perda de vidas humanas, um outro prejuízo de um acidente aeronáutico é o impacto social. Perfeito. Então, diga-se de passagem, esses são episódicos, são pontos fora da curva, então não tem uma frequência na aviação comercial, apesar de acontecerem, mas eles são exceção. Então, muita gente relata, após situações como essa, o gatilho, ele acontece. E, às vezes, são pessoas que nunca sofreram nenhum tipo de transtorno emocional, ou nunca tiveram relatos, né? Então, do meu ponto de vista, eu acho importante um trabalho especializado com essa finalidade e um acompanhamento também. Porque de nada adianta você ter o conhecimento e não saber gerenciar as suas emoções. É como se diz, a gestão de si, né? É perfeito, né? Vale a pena, eu acho que uma dica, se você percebe um medo intenso que tem limitado você de atingir, se movimentar na vida, né, nos campos em que você quer, então vale a pena buscar um profissional especializado, um psicólogo, um psiquiatra, né? Até porque um bom psicólogo e um bom psiquiatra sabe quando a situação adiante de si
precisa do colega também para auxiliar, né? Então, é importante lembrar que muitas vezes a parte emocional é complexa mesmo, é difícil para a gente lidar, mas que você não precisa estar só, né? Pode contar com uma opinião especializada para conduzir da melhor forma o processo. Fantástico. E aí eu já quero mostrar, né, chamar aqui o De Todos os Jeitos. Olha o EP, gente, do nosso querido Delê. Esse EP está sendo lançado aqui hoje. Quantas músicas? Esse EP ele tem 5 músicas. Certo. São 4 autorais e uma releitura de Tim Maia. E a gente está fazendo o lançamento dele. O show vai ser no dia 23, no Caverna Vikings, em Candeias, na rua Químico Antônio Vitor. Sábado agora. Isso, sábado agora. Ele fica atrás da Subway de Candeias. Essa é a melhor referência que dá do Qual lugar. vai ser o horário? O horário começa às 6, vai ter uma banda lá, Batucada Real vai começar umas 7 horas. A gente deve estar tocando mais 8, até umas 10. É só chegar... Só chegar, pagar R$10 e entrar. Que E coisa ser boa. feliz. E escutar música boa. E escutar música que boa. a gente vai né? fazer agora. Vamos em Vamos busca? embora. Essa música é a que dá nome ao disco, né? De todos os jeitos. Vamos embora. Gosto de ver você dançando, foi no samba pra ver você dançar. Eu gosto de ver você dançando, foi no samba pra ver você dançar. Fecha os olhos, balança o cabelo, tira o vestido e abre um sorriso. Prende o cabelo e balança os olhos. De todos os jeitos eu gosto. Gosto de ver você dançando, foi no samba pra ver você dançar. Eu gosto de ver você dançando, foi no samba pra ver você dançar. Fecha os olhos, balança o cabelo, tira o vestido e abre um sorriso. Prende o cabelo e balança os olhos. De todos os jeitos. Fecha os olhos, balança o cabelo, tira o vestido e abre um sorriso. Prende o cabelo e balança os olhos. De todos os jeitos. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto.
volta ao terceiro bloco, programa Tarja Branca. Hoje conversando sobre como o medo de avião afeta as pessoas. Conosco o médico psiquiatra Cleberson Galdino, o piloto comercial especialista em psicologia aeronáutica e também da empresa Voe Consult, Rafael Barros, e o Delay Wilson e a sua banda apresentando o seu EP de todos os jeitos, que ele acabou de cantar a música que o EP leva o nome. Eu quero fazer aqui outras perguntas. Quero dar boa noite a Miriam Carneiro Leão, Jéssica Assis também está nos assistindo. Miriam, você é sempre muito gentil, viu? Um beijo grande para você. José Adilson, sim, peraí que tem também a Fabiana Gris, está mandando um beijo de Porto Velho, Rondônia. Um beijo para Porto Velho, de Rondônia. Um beijo para você, Fabiana. José Adilson Tavares Lima pergunta o seguinte: Dr. Cleberson, durante o voo, é normal a pessoa ficar pensando negativa, ou seja, pensando só em tragédia? É normal isso? Ok, essa pode ser uma característica de algumas pessoas com certa tendência ansiosa, né? É uma das características de um tipo de transtorno de ansiedade. Tá? E isso pode, em algumas pessoas, ser bem limitante, não só no momento de aviação, de pegar um voo, mas em outros momentos da vida. Essa pessoa pode se sentir tão presa em preocupações que sente dificuldade de realizar as coisas que tem para realizar ali, né, no aqui e agora, às vezes até no trabalho, acha difícil realizar suas atividades, porque emerge em preocupações até de outras situações que não estão acontecendo agora, né? Então, um manejo adequado para uma situação dessa depende também da avaliação de cada caso. Uma das possíveis habilidades que essa pessoa pode desenvolver, pode tentar exercitar, é tentar perceber essa preocupação como um pensamento que está acontecendo ali e trazer sua atenção para o que está fazendo naquele momento e saber que esse pensamento é só um pensamento, está ali, daqui a pouco vai passar, também não precisa expulsar, ele vai passar naturalmente, como se fosse uma nuvem que está passando no céu, né, e você está ali envolvido em algo que você está ali fazendo. Né? Então, tentar perceber o pensamento como um pensamento é uma das possíveis habilidades. Isso é fácil? Não é. Né? Não é fácil, mas treino, é treino. Cleberson? É uma habilidade, né? Como tocar instrumentos. Não é algo que se aprende, que se faz do dia para a noite, mas pode ser tentado, pode ser exercitado, se você achar, ou alguém que está percebendo essa tendência fácil de pensar sempre no pior, de se preocupar muito, se achar necessário, se estiver trazendo um sofrimento, uma limitação a mais, aí vale a pena procurar um especialista. É o que a gente chama de preocupação produtiva e preocupação improdutiva. Preocupação produtiva, por exemplo, o Rafael é convidado para ir a São Paulo dar uma palestra sobre voo. Preocupação produtiva, Rafael pensa como é que ele vai preparar o material, o hotel que ele vai se hospedar e a passagem que ele precisa comprar. Coisas que dependem do Rafael, preocupações improdutivas. É Rafael pensar, e se não gostarem da minha palestra? E se o avião cair? E se a bagagem for extraviada? Tudo que não tem o manejo do Rafael. Então, a gente tem que ficar atento ao que é preocupação produtiva e o que é preocupação improdutiva, porque geralmente as preocupações improdutivas são aquelas que vão agravar o processo de ansiedade. E uma outra dica é o processo de respirar. A gente sabe que quando a pessoa aprende a respirar melhor, respira, prende um pouquinho, conta 3, solta o ar, conta mais 3, respira, conta 3, expira, conta 3, a ansiedade ela vai equalizando. Faz sentido isso, Cleberson? Faz pleno sentido. O estado de ansiedade é algo que mobiliza não só nossa mente, os pensamentos, mas o corpo inteiro. Né? O estado de apreensão, certos hormônios, cortisol, neurotransmissores peculiares, todo o corpo é mobilizado. Né? Os músculos, de uma forma geral, para tensão. Né? Então, e tem um detalhe, durante o estado de ansiedade, a tendência é que a pessoa respire rápido e curto. Isso dificulta o processo de oxigenação e a capacidade do corpo como um todo, do organismo, lidar com aquele estado de tensão. Né? Então, atentar também no momento em que você está percebendo uma ansiedade, o excesso de preocupação, uma tensão, pode ser uma boa, sim, atentar para a respiração. E aí, num primeiro momento, você pode fazer como as orientações de Adriana, né? Respirar devagar, muitas vezes respirar com a barriga. Né? Isso ajuda
a gente oxigenar melhor, né? Normalmente, na vida cotidiana e durante o estado de ansiedade, a gente tende a respirar muito com o peito, assim, o que não expande bem os pulmões, né? Então, treinar, respirar com a barriga, né? Você pode até colocar a mão sobre a barriga e observar que ela vai para frente quando você respira. É um sinalizador de que você está respirando de uma forma mais saudável. Fantástico. E tem aqui uma pergunta para o Rafael, uma pergunta da Patrícia Barreto. Ela pergunta, por que na decolagem, Rafael, e no pouso sempre dizem que é mais perigoso? Isso tem a ver com mito ou isso é uma realidade? Essa pergunta ela tem o seu sentido. A maior parte dos acidentes, estatisticamente falando, eles aconteceram nessas fases do voo. Acontece que alguns passageiros também têm até o receio de voar em altas altitudes. Então, quanto mais alto, mais seguro. Agora, o fato de estar baixo também não quer dizer que esteja inseguro. E, estatisticamente, na fase da decolagem do pouso é onde se tem a maior prevalência de acidentes. Agora, um detalhe importante é que o passageiro ele tem a impressão de que a decolagem é algo linear, ou seja, contínuo. Tanto do momento em que um avião está parado ali no finger, ou seja, naquela passarela, até o momento que ele entra a pista para iniciar a decolagem, em torno de 3 ou 4 procedimentos, que aí você tem checklists, né, com às vezes até 10 itens já foram executados. Então, para acionar o avião, ligar o avião em termos gerais, você tem que seguir uma série de protocolos. Para iniciar o taxiamento, outro. Para entrar na pista, durante a corrida de decolagem, você tem um cálculo que não só os pilotos nós fazemos, mas as aeronaves elas fazem isso. Então, elas sabem, falando grosso modo, ela sabe que se ela tiver uma pane, em qual ponto da pista ela pode parar ou não. Se ela não puder parar, ela tem autonomia, ou seja, ela tem condições de decolar com apenas um motor e fazer um procedimento de retorno. Então, o passageiro, quando ele está nessa fase, ele acha que a coisa está acontecendo meio alvoroçada, porque a aviação ela é rápida, mas ela é feita de procedimentos. E se alguma coisa ela sai fora daquele script, o voo ele é cancelado. Então, isso torna mais seguro esses procedimentos de pouso e decolagens. Olha aí, Patrícia, que é mãe de piloto, ela está preocupada. Eu sei que a Patrícia tem um filho piloto. Olha aí, Patrícia, a sua resposta. O Lucas Tavares pergunta, para quem sofre algum transtorno de ansiedade, Cleberson, a viagem de avião pode trazer algo prejudicial, pode prejudicar mais para quem já tenha esse transtorno? Pois é, eu não diria pode prejudicar. Talvez seja uma situação gatilho que vai ativar a ansiedade nessa pessoa que já tem uma tendência ansiosa. Apenas, né? Isso. Apenas isso. Não é que vai prejudicar essa pessoa, mas pode ser uma situação em que ela vai se achar mais ansiosa, né? E aí já sinaliza uma questão, que essa pessoa certamente vai, para superar essa ansiedade excessiva, vai precisar ser trabalhadas outras questões, não apenas a aviação, o medo de avião, a ansiedade de voo, né? Mas questões mais abrangentes. E assim, a pergunta que não quer calar, né? O que é que faz alguém escolher ser piloto? Porque existe também o prazer de voar, né? Como é que alguém escolhe ser piloto? Como é esse prazer de estar lá em cima? Conta um pouquinho dessa história pra gente, Rafael. De fato existe o prazer, inclusive esse prazer, esse afeto, ele é um dos responsáveis pela segurança do voo. Quando você gosta do que você faz, você tende a fazer bem feito. É verdade. Né? Então, o piloto, normalmente, pelo menos a maior parte, eu diria que 99% dos pilotos que eu conheço, eles estão na aviação porque gostam. É uma atividade que ela assim, tem as suas dificuldades, às vezes a ausência familiar e etc. E o piloto que permanece é só porque ama a aviação. Então, no meu caso, desde que eu tenho 3 anos, assim, eu tenho fotos com avião. Eu me lembro que quando eu ia a minha família ia fazer viagens, a viagem para mim só era quando entrava no avião e quando voltava. O meio eu nem lembro muito. O que eu lembro era da ida e da volta. Era o prazer. Né? Mas assim, quando a gente é pequena, criança, o pai, a mãe, ele demora um tempo até amadurecer aquilo. Porque o filho fala, eu quero ser astronauta. Eu conheço um astronauta, inclusive é o nosso atual ministro, e ele falou um dia que ia ser astronauta, as pessoas riram dele. Né? E ele foi ao espaço. Então, assim, bombeiro, astronauta, piloto, nessa primeira infância tende a ser um pouco subestimado. Com o passar do tempo, nós trazemos isso para pré-adolescência e quando entra na vida adulta aí não tem jeito, aí tem que voar. Contagia, né? E agora a gente já chegando no final, eu sempre costumo dizer que tudo que é bom dura pouco. Estamos encerrando o nosso programa e a gente gostaria de saber as considerações finais, algum recadinho, onde é que a gente encontra você, Dele, quem quer te achar?
Instagram é @DeleWilson. Nossa música tá nessas plataformas, Spotify, Deezer. Só colocar Dele Wilson lá que vai achar. YouTube também, Apple Music. E bota no Google que você vai achar tudo. E lembrando que dia 23 a gente vai estar tocando lá no Caverna Viking, em Candeias, certo? A partir das 7 horas da noite. A festa vai ser maravilhosa, a coisa mais linda do mundo. E as considerações finais é mais amor para todo mundo e percam o medo de avião, que é muito importante. E olha, Dele, que eu tenho que dizer aqui que eu tinha esquecido, a Nayane Ramos está mandando um beijo para essa banda maravilhosa e dizendo que sábado vai ser lindo. Então, ó, gente, bora escutar o que a Rayane está dizendo. Rafael Barros, sua consideração final, e onde é que a gente acha Voe Consulta, onde é que a gente acha você, como é que a gente faz? Bom, a Voe Consulta ela está na Ilha do Leito, no empresarial, na Rua Senador José Henrique, empresarial Praia de Guarapari. E recentemente nós criamos um Instagram, o @voecomconfiança. O objetivo do trabalho não é fazer com que o passageiro perca o medo de voar. Ele tem um ganho de confiança. Com isso, vai ser aí um dos fatores preponderantes para que ele perca o medo de voar. Então, esse Instagram é onde fazemos atualizações constantes sobre o mundo aeronáutico. E as considerações, eu acho que não só para o medo de voar, mas como qualquer fobia, elas existem para serem superadas. Perfeito. Cleberson Galdino, suas considerações finais, diz também como é que a gente te encontra. Eu sei que tem umas lives maravilhosas do Cleberson que eu acompanho no Instagram. Onde fica teu consultório, onde você atende? Fala para ele. Ok, meu consultório eu atendo no Empresarial Rio Mar Trade Center, né? Atendo também no ETC Empresarial. Quem quiser mais informações, basta entrar no Instagram. Né? Lá tem mais informações, eu posto alguns vídeos semanalmente de caráter psicoeducativo, né? Na área de saúde mental. E aí minha consideração final, meu recado final é que o medo, a ansiedade não precisa ser uma barreira, né, na vida da gente. Pode se tornar apenas um companheiro que está ali do lado, né, sem estar na sua frente, empatando você de fazer as coisas que você quer. Né? O teu Instagram é? É Cleberson Galdino Psiquiatra. Pronto, joia. Olha só, gente. E eu também quero agradecer a todos vocês que estavam conosco até agora, não é? Nessa terça-feira, conversando sobre esse tema tão instigante. As perguntas não pararam. Agradecer a todos que fizeram perguntas e também agradecer aos nossos patrocinadores. Sem eles, nós não estaríamos aqui. Quero agradecer ao Wagner Moura, que trabalha com medicina tradicional chinesa e acupuntura. Ele fala que a acupuntura contribui e ajuda nesse processo de vida, nesse equilíbrio, de sintonizar o corpo e a alma. Nós indicamos o consultório do Wagner, que fica na Rua do Chacon, 274, sala 413. E também agradecer a CR Pintura Especializada. A CR é uma empresa que se especializou em orçamentos, reformas e pintura. Então, se você está precisando reformar, renovar a sua casa, seu escritório, seu condomínio, entre em contato com a CR pelo telefone 31 25 42 73, pela pessoa de Ângela Rodrigues. E também agradecer ao Denise Oliveira. Eu uso as bijuterias, as pulseiras, os colares da Denise Oliveira. Então, se você está pensando em presentear alguém especial, entre em contato com a Denise. Ela cria peças de acordo com o seu estilo e perfil. O telefone da Denise é o 819-8645-4614. E agradecer aos nossos parceiros, Bruno Recifense e Hugo Apolônio, que sempre nos fornecem essas fotos maravilhosas que fazem parte do nosso cenário. Agradecer a você, internauta. Se você quiser olhar mais uma vez o programa, você pode encontrar na página do programa Tarja Branca ou também na página da CineTV Nordeste. Um beijo grande, até a próxima terça-feira. Eu sou a Adriana Barros. Vamos de música, Dele? Vamos embora. Mas agora resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora. E com você não posso mais ficar. Não vou ficar, não.
Não posso mais ficar, não, não, não. Eu não posso mais ficar. Toda a verdade deve ser falada e não vale nada se enganar. Não tem mais jeito, tudo está desfeito e com você não posso mais ficar. Não vou ficar, não. Não posso mais ficar, não, não, não. Eu não posso mais ficar. Pensando bem, não vale a pena ficar tentando em vão. O nosso amor não tem mais solução. Por isso resolvi agora acabar com essa história, não vou mais ficar. Não tem mais jeito, tudo está desfeito e com você não posso mais ficar. Não vou ficar, não. Não posso mais ficar, não, não, não. Eu não posso mais ficar. Leva, leva, leva. Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora e com você não posso mais ficar. Não vou ficar, não. Não posso mais ficar, não, não, não. Eu não posso mais ficar. Toda a verdade deve ser falada e não vale nada se enganar. Não tem mais jeito, tudo está desfeito, com você não posso mais ficar. Não vou ficar, não. Não posso mais ficar, não, não, não. Não posso mais ficar. Pensando bem, não vale a pena ficar. O nosso amor não tem mais solução. Por isso resolvi agora acabar com essa história, não vou mais ficar. Não tem mais jeito, tudo está desfeito, com você não posso mais ficar. Juro que não vou. Não posso mais ficar. Eu não posso. Não posso mais ficar, não, não, não. Eu não posso mais ficar.